Om Stakakaya Chandamahasya Sahadharmaisvarohi Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias. Encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desta leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katharita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Leitura dos registros deste maravilhoso livro, escrito por Mahendranath Gupta, discípulo de Thakur, que conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886. Não é? Desses encontros, houveram os registros e depois, posteriormente, a edição de um livro de 5 volumes. Esse, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, Sri Sri Ramakrishna Katharita. Estamos então aqui no 44º episódio, não é? Deste primeiro volume, 13ª sessão. É o dia 26 de outubro de 1884. É um domingo, estão os devotos reunidos no templo de Dakshinewa, onde Sri Ramakrishna está a conversar com muitas pessoas. E no final do último episódio, terminávamos com uma síntese. Mahendranath Gupta nos apresentava aquilo que era o objeto de interpretação dos devotos, dizendo: Sri Ramakrishna está nos dizendo, não é preciso ser um sannyasin, um renunciante externo, alguém com roupa ocre, que abandonou o mundo, raspou a cabeça, anda com um pote de esmolas, para buscar Deus. Ao contrário, é mais fácil que você busque Deus sendo alguém que tem uma certa estrutura. Vive em casa, tem família. Por quê? Porque você não se preocupa tanto com as leis da sobrevivência do corpo e nisso, com o corpo mais forte, com mais base, você consegue dirigir um tempo qualificado para Deus. Esse ensinamento de Sri Ramakrishna é um bálsamo para todos nós que somos pessoas que estamos aqui integrados no mundo e temos esse anseio por fazer crescer em nós a aspiração por Deus. Então, Sri Ramakrishna enfatizava, né, a questão da necessidade da renúncia, mas a renúncia interior, a renúncia interna. Dizendo isso, Sri Ramakrishna falava, né, sobre esse ponto e começava aqui esta parte da conversa, conversando em destacado com um ou dois devotos. Ele dava o exemplo de dois homens. Um que era um clássico erudito e o outro que era um religioso ortodoxo. Esses dois elementos, eles são assim tipos muito próximos de Sri Ramakrishna. O erudito reformador social, do Brahma Samaj, e aqueles indivíduos que são mais ortodoxos, numa linha de obediência e observância religiosa, ritualística, muitas vezes. São dois tipos que às vezes se bicam, porque o reformador parece querer o contrário do ortodoxo religioso, mas ambos têm pontos em comum e ambos, muitos deles, possuem uma tremenda atração por Sri Ramakrishna, que é um terceiro tipo. Definitivamente não é um erudito desse de livros, e também não é um ortodoxo religioso, ainda que seja profundamente religioso e profundamente sábio. Então, Sri Ramakrishna aqui vai falar de Devendranath Tagore e daquele que é chamado no Katharita de o capitão. O capitão que é amigo do rei do Nepal. Um homem da corte, um ortodoxo erudito, um ortodoxo religioso. E o Devendranath Tagore, que é um baluarte do pensamento renovacionista na Índia. Ele faz parte daquele movimento do Renascimento Bengali. E ele é pai do que se tornará futuramente muito famoso, poeta, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, que é muito conhecido, internacionalmente conhecido, e que também temos aqui a memória de ter prestado loas, né, homenagens a Sri Ramakrishna. E aqui temos esse contexto, né, porque ele era uma daquelas criancinhas que Sri Ramakrishna via correndo ali na casa de Devendranath Tagore. Então ele vai começar a falar aqui sobre esses dois personagens, apontando certos aspectos aqui.
No final desse comentário sobre essas duas personalidades, eu vou fazer uma síntese disso. E vou procurar fazer isso aqui a respeito de toda essa leitura para conseguirmos ter mais palavras de Sri Ramakrishna. Ok? Então, Devendranath Tagore, Yogi Boga, Comunhão com Deus e Prazeres dos Sentidos, é o subtítulo. Sri Ramakrishna diz para Mahemacharan e outros: uma vez fui com Mathur Babu conhecer Devendra Tagore. Eu disse a Mathur Babu: ouvi dizer que Devendra Tagore medita em Deus. Eu gostaria de vê-lo. Mathur Babu disse: tudo bem, senhor, eu vou levá-lo para vê-lo. Éramos colegas de classe do Hindu College e ele tem um carinho especial por mim. Depois de muitos dias, tive a oportunidade de conhecê-lo com Mathur Babu. Ao ver Mathur Babu, Devendranath disse: você mudou muito? Você mudou um pouco, aliás. Você desenvolveu uma barriga? Mathur Babu me apresentou dizendo: ele veio conhecer você, ele é um louco por Deus. Assim foi que Mathur Babu apresentou Thakur para esse grande erudito. Sri Ramakrishna é um louco por Deus. Ok? Para descobrir as características de Devendra, eu disse a ele: deixe-me examinar seu corpo. Devendra tirou a camisa. Ele era louro e seu corpo era áspero, como se tivesse salpicado de vermelhão. No início notei que havia um orgulho nele. E por que não? Ele tinha tanta riqueza, tanto aprendizado, tanto nome e fama. Percebendo seu orgulho, perguntei a Mathur Babu: o orgulho vem do conhecimento ou da ignorância? Uma pessoa que alcançou o conhecimento de Brahman tem orgulho de aprender ou de conhecimento espiritual, ou de riqueza. Ao conversar com Devendra, de repente entrei em um estado de espírito em que consigo ver que tipo de pessoa um homem realmente é. Uma risada calorosa surgiu dentro de mim. Quando estou nesse estado de espírito, sinto que os eruditos são como pedaços de palha. Quando vejo que não há discriminação e desapego no erudito, ele me parece apenas um pedaço de palha seca. Eu então o vejo como um abutre voando alto, mas com os olhos voltados para os cemitérios abaixo. Eu vi que ele tinha yoga e boga. Ele tinha muitos filhos pequenos. O médico de família estava lá. E isso mostrou que, embora ele fosse um homem de conhecimento, estava ocupado com assuntos mundanos. Eu disse: você é o Janaka da Kali Yuga. Janaka agarrou-se ao mundo e ao espírito enquanto bebia o copo de leite. Você mora com sua família, mantendo sua mente em Deus. Ouvindo isso, vim ver você. Por favor, fale comigo sobre Deus. Ele recitou algumas partes dos Vedas. Então ele disse: esse mundo é como um candelabro e cada ser nele é uma lâmpada. Sri Ramakrishna diz: certa vez, quando eu estava meditando no Panchavati, eu tive uma visão como essa. Eu concordava com as palavras de Devendra. Então eu achei que ele era realmente um grande homem. Pedi que ele explicasse melhor. Ele disse: quem conhece esse mundo, Deus criou os homens para proclamar sua glória. Se não houver luz no lustre, não haverá escuro em todo lugar. Então haverá escuro em todo lugar, escuridão em todo lugar. Você nem consegue ver o lustre. Depois de uma longa conversa, Devendra me disse com bom humor: você tem que vir às nossas celebrações. Eu disse a ele: é tudo a vontade de Deus. Você pode ver qual é o estado da minha mente. Eu nunca sei em que estado a Mãe Divina me colocará. Devendra disse: não, não, você tem que vir. Mas, por favor, vista-se com um dote e uma roupa superior. Eu ficarei infeliz se alguém fizesse um comentário sobre como você se veste casualmente. Eu respondi: eu não serei capaz de fazer isso. Não posso me tornar um cavalheiro. Devendra e Mathur Babu riram. No dia seguinte, Mathur Babu recebeu um bilhete de Devendra pedindo-me para não comparecer ao festival. A razão? Pareceria rude se eu não conseguisse reter o tecido superior em meu corpo. Todos riem. Então aqui podemos comentar, né? Sri Ramakrishna fala desse Devendranath Tagore, o pai do famosíssimo Rabindranath Tagore. Ainda não é famoso o Rabindranath Tagore, mas virá a ser. Mas esse Devendranath é um grande baluarte do pensamento progressista, daquela sociedade Brahma Samaj e tudo mais. E Sri Ramakrishna ouve que, além disso, ele é também alguém que ora muito a Deus, busca muito a Deus. Então ele vai conhecer esse homem através, no intermédio do seu amigo milionário, Mathur Babu. Quando chega lá, esse homem primeiro faz uma brincadeira com o Mathur Babu, dizendo que ele está meio gordo. Sri Ramakrishna então pede para vê-lo, ver o seu corpo, porque isso é uma análise das características físicas daqueles que têm marcas, sinais, né?
Isso é uma coisa muito tradicional. Você vai ver, assim, por exemplo, as pinturas, iconografias famosas do Senhor Buda, né? Você vê que tem detalhes, né? A orelha é muito comprida, a distância da testa, a forma do cabelo, as mãos. Tudo isso mostram sinais de erudição, de santidade, coisas assim. Então, Sri Ramakrishna percebe que esse Devendra Tagore é um homem cheio de orgulho. Sri Ramakrishna percebe isso no seu estado místico também. E ele diz: quando percebo que o erudito é só livresco, ou que muito disso é erudição externa, eles perdem bastante do seu poder para mim. E faz essa comparação que Sri Ramakrishna faz muitas vezes, né? Da ave carniceira, né? Que está lá no alto, o abutre, mas ele olha para os corpos pútridos. Nisso ele está querendo dizer que muitas vezes a pessoa pode ter erudição e se preocupar com assuntos mundanos. Esse Devendranath Tagore, ele era um homem muito assim envolvido com o progresso da Índia. E nisso o que acontece? O seu pensamento era muito diluído. Mas ainda assim ele tinha também a busca dele por Deus, mas misturado com essas coisas. Então, Sri Ramakrishna diz, né, a casa com muita riqueza, com muitos filhos, né, com muita preocupação, tem um médico da família. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que existe ali, né, ele fala yoga e boga. Boga é o desfrute. Yoga é a conexão com Deus. Tem os dois. Então, quando ele começa a conversar com aquele homem que ele já percebeu ser um homem pesadamente mundano, sobre como ele compreende a coisa espiritual, aquele homem demonstra um conhecimento espiritual. Ele fala coisas que Sri Ramakrishna reconhece. E Sri Ramakrishna diz, viu? Tem yoga aí. Então ele fala, né? O mundo é como se fosse um candelabro, né? Cada ser são suas lâmpadas. Mas, na verdade, a luz mesmo vem de Deus. Sri Ramakrishna reconhece isso. Deus permeia no mundo. Mas depois, no final da conversa, aquele homem diz para Sri Ramakrishna, você deve vir aqui, mas venha de uma forma elegante. Venha vestido como um cavalheiro britânico. E Sri Ramakrishna diz, acho que não vai rolar. E aí o que acontece é que no dia seguinte, Matubabu recebeu um bilhete dizendo assim, não traz o louco por Deus, não. E Sri Ramakrishna diz, porque de repente não estaria bem vestido, né? Então aqui a gente vê que tipo de grande erudição é a do nosso Devendranath Tagore. Veja que Sri Ramakrishna não se rende a nenhum tipo de salamaleque mundano. Aquele homem é muito laureado e tudo mais, mas Sri Ramakrishna viu profundamente que a sua erudição é muito contaminada, né? Por esse tipo de coisa. E isso é uma característica muito importante do Katarita. Sri Ramakrishna é muito cercado por essas pessoas, os Bradalocks. Pessoas, né, do Renascimento Bengala, eles são tão refinados, né? Muito disso está por aí ainda, né? Isso sempre está, né? Muito bem. Mas é uma mescla. Yoga e Boga. Ok? Então Sri Ramakrishna fala de um outro exemplo agora. Ele falou desse homem e ele vai falar agora de outro, que é o capitão. Que é um tipo um pouco diferente, né? Então ele diz para Mahimashara, ele tá continuando aquele assunto, né? Os chefes de família que podem buscar Deus. Veja, ele dá esse exemplo para dizer que não é fácil. Por que não é fácil? Porque muitos filhos, dinheiro, responsabilidade, pensamento erudito, ideias do progresso, isso é obstáculo. Veja o refinamento do ensinamento de Sri Ramakrishna. Não pense que você vai sair de casa, vai ficar numa caverna, vai ficar mendigando comida e você nisso vai ficar mais fácil de se aproximar de Deus. Não, porque o seu estômago vai estar roncando. Você vai estar com o corpo todo coçando. Você vai querer um banho, você vai querer comida, você vai querer tudo isso. E vai pensar nessas coisas e não vai pensar em Deus. Então não pense que você facilita a sua busca por Deus se tornando um miserável por conta própria. Mas também, se você se enche de mundanidade, isso pode levar sua mente para isso. Agora ele vai falar desse capitão. Ele diz, há uma outra pessoa, um outro exemplo. O capitão. Embora seja chefe de família, ele é um grande devoto. Você deve falar com ele. Veja que aqui é uma outra coisa, né? Primeiro ele falou de um erudito. Ele em nenhum momento tratou o Devendranath Tagore como um grande devoto.
Tratou como um erudito. Agora temos o grande devoto. Ele disse, você deve falar com ele. Aí quais são as características? O capitão conhece os Vedas, o Vedanta, o Śrīmad Bhagavatam, o Gita, o Ramayana. Tudo isso de cor. Basta falar com ele e ver por si mesmo. Ele tem uma devoção muito grande. Ele segurou o guarda-chuva sobre minha cabeça enquanto eu caminhava na estrada de Baranagora. E como ele é hospitaleiro quando me leva para sua casa. Ele me abana, massageia meus pés e me serve vários tipos de vegetais. Um dia, perdi a consciência no banheiro de sua casa. Mesmo sendo tão ortodoxo, ele entrou no banheiro e me ajudou a sentar. Ele é ortodoxo, mas ele não sentiu nenhuma repulsa. Veja, ele está falando aqui de um homem que é alguém que produz sadhuseva, né? Sadhusanga sadhuseva. Reunir-se com os sadhus e servi-los. Ele faz isso para Sri Ramakrishna. Então, Sri Ramakrishna cai no banheiro. Um ortodoxo poderia ter uma série de questões. Entrar no banheiro, um lugar sujo, intimidade. Mas ele não se importa com isso. Ele não tem nenhuma repugnância. Porque ele está servindo o sadhu. Ainda assim, ele é um grande erudito religioso. Conhece de cor o Ramayana, imenso. Não é? O Bhagavad Gita, o Śrīmad Bhagavatam inteiro. Conhece de cor. E ainda assim ele tem esse comportamento humilde de serviço. Não é? O capitão tem que gastar muito. Seus irmãos moram em Kashmir e manda dinheiro para eles. Sua esposa costuma ser avarenta. Agora ela está tão pressionada com as despesas da família que não consegue gastar muito dinheiro. A esposa do capitão me disse que ele não gosta da vida doméstica. Ela disse que uma vez ele disse que gostaria de deixar o mundo. Várias vezes ele disse, eu vou embora, eu vou embora. Ele vem de uma família de devotos. O seu pai era um soldado. Disse que com uma mão ele adoraria Shiva e com a outra ele lutaria com uma espada. O capitão é muito ortodoxo. Ele não veio aqui por um mês, porque eu costumava ir ver Keshav Sen. Keshav Sen é um homem do Brahma Samai. Sri Ramakrishna vai explicar aqui. Por quê? Keshav não é ortodoxo. Ele come com os ingleses. Ele casou sua filha com alguém de uma outra casta. Por isso ele perdeu a sua própria casta. Eu disse para o capitão que isso tudo me importa. Keshav ainda assim repete o nome do Senhor Hari. Eu vou vê-lo por esse motivo. Vou até ele para ouvir falar sobre Deus. Como as ameixas, eu não me preocupo com os espinhos. Eu como as ameixas e não me preocupo com os espinhos. Né? Ou seja, ele não desconsidera as características todas de Keshav, mas ele vê suas virtudes. E essa é uma característica de Sri Ramakrishna que nos anima, né? Como devotos. Nós que somos tão cheios de espinhos. Nos apresentamos diante do nosso ideal e sabemos que Thakur está benevolente olhando também para nossas virtudes. Olha para nossas burradas também, para nossos apegos, mas olha para nossas virtudes. E essa é a sua posição perante a vida, não é? E aqui ele está falando do seu entreveiro com o ortodoxo capitão. O capitão está pegando no pé de Sri Ramakrishna porque ele vê Keshav, que é um reformador, é um modernista. Já viu essa posição? Mesmo assim, o capitão não me deixou em paz. Ele me dizia, por que você vai ver Keshav Sen? Sentindo-se um pouco irritado, eu disse a ele, eu não procuro ele por dinheiro. Eu vou até ele para ouvir falar de Deus. Mas por que você vai à casa do governador? Ele não é hindu. Por que você se associa com ele? Quando eu disse isso, ele parou por um tempo. Ou seja, o capitão também tem seus interesses mundanos, também tem suas relações seculares. Né? Então, Sri Ramakrishna apontava para isso. Né? Mas ele, o capitão, tem um grande amor e devoção por Deus. Durante a adoração, ele executa o arati com cânfora. E enquanto ele se senta no asana, canta hinos. Naqueles períodos, ele é um homem bem diferente, como se estivesse completamente absorto. Ou seja, ainda que o capitão tenha essas malícias de pessoa ortodoxa, que todos os ortodoxos têm, ele ainda assim era verdadeiramente devotado. Então, essa mescla, né? Aqui no comparativo, vemos que o Devendranath Tagore é um erudito seco. O conhecimento dele chegou naquele nível do livro. Ele leu muito, entendeu muito, mas é totalmente mundano. Ele consegue fazer uma boa descrição teológica. O lustre, as lâmpadas, mas o seu comportamento é de dizer para um sadhu, eu tenho vergonha de você. Você vai ficar aparecendo aqui de um modo pouco elegante
Já o capitão, que podia ser um pouco malo, um pouco chato com a sua ortodoxia, mas era um homem verdadeiramente sincero e um servidor dos santos. Não é? Duas características de pessoas no mundo, os maiores obstáculos e as maiores possibilidades de avançar. Muito bem. Capítulo 6. A doutrina de Maya no Vedanta e Sri Ramakrishna. A doutrina de Maya no Vedanta significa a doutrina de Maya no Advaita Vedanta. Como já expliquei aqui em algumas oportunidades, Sri Ramakrishna trata Advaita Vedanta como Vedanta. E fala do outro caminho, o caminho da devoção, que é o seu caminho. Nisso nós podemos dizer, como será aclarado aqui nesta sessão, que Sri Ramakrishna se aproxima de outras escolas do Vedanta. Isso será explicitado aqui. Muito bem. Sri Ramakrishna diz para Mahimashwaran, de acordo com a filosofia do Vedanta, Advaita Vedanta, o mundo todo é Maya, todo ilusório, todo um sonho. O eu supremo é a testemunha dos três estados, de vigília, de sonho e de sono profundo. Eles estão de acordo com a sua maneira de pensar, com a maneira de pensar de Mahimashwaran. Os estados de vigília e de sonho são igualmente verdadeiros. Ouça uma história, isso concorda com o seu pensamento. Ou seja, está querendo dizer que os adeptos do Advaita Vedanta consideram todo esse mundo como tão real quanto um sonho, e o sonho tão real quanto esse mundo. Ou seja, tudo é ilusório. A perspectiva do Advaita Vedanta é Brahman Satyan Jagat Nitya, ou seja, o mundo, Deus, Brahman, melhor dizendo, é real. O universo é ilusório. Muito bem. Então, Sri Ramakrishna vai explicar esse ponto de vista, mas que não é o seu ponto de vista. Não em tudo. Atenção. Ele dá esse exemplo da doutrina do Advaita Vedanta. Havia um camponês que morava no campo. Ele era um fazendeiro, mas espiritualmente muito sábio. Depois de um longo período, sua esposa lhe deu um filho, a quem deram o nome de Haru. Ambos os pais amavam esse menino, e por que não? Ele era uma joia preciosa e brilhante da família. O agricultor era de natureza religiosa e todos na aldeia gostavam muito dele. Um dia ele estava trabalhando em sua fazenda, quando alguém apareceu e lhe contou que Haru teve um ataque de cólera. Da doença cólera, ok? Não ficou encolerizado, não. O fazendeiro voltou para casa e providenciou um bom tratamento médico, mas o menino morreu. Todos da família ficaram desolados, mas o agricultor agiu como se nada tivesse acontecido. Ele até consolou os outros, dizendo que não adiantava lamentar. E então ele voltou para o campo para cultivar. Quando voltou para casa, descobriu que sua esposa estava chorando, ainda mais amargamente. Ela disse a ele: Como você é insensível? Você não derramou uma lágrima por seu filho. O fazendeiro respondeu gentilmente: Vou lhe dizer por que não estou chorando. Ontem tive um grande sonho. Nele eu era o pai de 8 filhos. Não, ele eu era rei e pai de 8 filhos. Eu estava completamente feliz quando acordei. Agora estou muito confuso. Se devo chorar por aqueles 8 filhos ou por este filho que partiu. O fazendeiro era um homem de conhecimento espiritual. Ele percebeu que o estado de vigília é tão ilusório quanto o estado do sonho. Somente o Atman é eterno. Essa é a perspectiva do Advaita Vedanta. E, em certa medida, é também a perspectiva de todos os Vedantas, que estão de fato dizendo que esse mundo é transitório. Verdadeiramente, o Marcelo, Fulano, Ciclano e Beltrana são transitórios. Então, quando nós nos apegamos muito à transitoriedade dessas coisas, é claro que nós podemos mensurar isso de um outro modo. Contudo, Sri Ramakrishna vai dizer que a substância de nós não é ilusória. Ela é real. E aqui é uma diferença realmente significativa da doutrina do Advaita Vedanta e de outras escolas do Vedanta, a qual Sri Ramakrishna se aproxima mais. Sri Ramakrishna vai explicar essa diferença dizendo assim: eu aceito tudo. O quarto estado de Turiya, bem como os estados de vigília, sonho e sono profundo. Eu aceito todos os 3 estados. Eu aceito o Brahman, assim como Maya, os seres vivos e o mundo. Todos. Se eu não aceitasse tudo, não receberia todo o peso. O que ele está querendo dizer? Para Sri Ramakrishna, a transcendência do mundo é real, mas o mundo é real.
os estados transitórios são transitórios, mas são reais. Então ele diz: se eu não considerasse tudo isso, eu não conseguiria perceber a realidade. E nisso perderia o peso. O peso aqui está conectado com uma analogia que ele vai fazer. Então, um devoto, brincando, diz: como é que emagrece? Como é que se perde o peso? E Sri Ramakrishna vai explicar. E aí prestem muito atenção nas palavras de Sri Ramakrishna, porque isso indica o seu posicionamento filosófico. Sri Ramakrishna diz: Brahman é qualificado pelos seres vivos e pelo universo. No início, ao discriminar isto não, é preciso determinar o que é a alma individual e o que é o mundo, em separado. Enquanto tivermos o sentimento do euísmo, sentiremos que o próprio Deus se tornou tudo. Ele realmente se tornou os 24 princípios cósmicos. Quando um homem fala da essência de uma fruta bel, ele se refere apenas à polpa, não às suas sementes e à casca. Mas ser capaz de saber o peso da fruta bel, simplesmente pesando apenas a polpa, não adianta. É preciso juntar a polpa, as sementes e a casca para pesar. A polpa, as sementes e a casca pertencem a ela. Subtítulo: o absoluto pertence a ele, o mundo fenomênico também. Então eu aceito o absoluto e também o mundo fenomênico. Eu não acabo com o mundo, chamando-o de Maya. Se assim eu fizesse, eu perderia o peso. É muito importante entender isso aqui. Todos os amigos que acompanham esses episódios do Sri Ramakrishna Katarita já devem ter visto várias vezes a ênfase que eu dou em que Sri Ramakrishna não ensina Advaita Vedanta. E aqui, nesta sessão, isso se torna consolidado de modo explícito. Sri Ramakrishna cita o seu pensamento filosófico. Ele diz: Brahman é qualificado pelos seres vivos e pelo mundo. Isso significa vishista, qualificado. Brahman é qualificado é a doutrina do Vishista Advaita Vedanta de Sri Ramanujacharya. Sri Ramanujacharya estava dizendo que, na sua filosofia, que Brahman, o Senhor Vishnu, o Senhor Supremo, é verdadeiramente a única coisa real em substância. Mas nele existem realidades dependentes dele, pois partes dele. Então diz Sri Ramanuja: o universo e os seres são partes de Brahman. E nisso Brahman é qualificado por universo e seres. É a mesma expressão de Sri Ramakrishna. Lembremos, o Vishista Advaita Vedanta é um upgrade vedântico da perspectiva de Sri Shankara. Então, Sri Ramakrishna avança. Ele não para em Shankara, ele avança. E diz: não é como eu não vejo, como os adeptos do Advaita Vedanta, que dizem que o universo é ilusório, que os seres são ilusórios. Aí ele usa o exemplo da fruta, que é que ele fala fruta de Bel. O que ele diz? A pessoa muito vinculada à ideia do Advaita Vedanta vai dizer assim: não, só Brahman, Brahman Satyan, Jagat Nitya, ou seja, só a polpa da fruta diz o seu peso. A casca e as sementes eu não peso. Sri Ramakrishna diz: essa pesagem é falsa. A pesagem real da fruta de Bel contém a sua polpa, a casca e as sementes. Ainda que você vá fazer o suco da polpa e que você possa dizer só a polpa realmente me agrada, você não pode ignorar que sementes e cascas são existentes. Então aqui da mesma forma, o que ele está querendo dizer? Ainda que exista uma transitoriedade no mundo, o mundo é oriundo da Shakti, do poder primordial de Deus. Então, no Srimad Bhagavad Gita, no capítulo 7º, lá nós temos que no início deste, Sri Krishna está a explicar: da minha energia criativa geram-se todas as coisas, sendo que
A parte inferior desta energia são os corpos dos seres inanimados e dos seres viventes. E a parte ânima desses seres viventes é a minha energia superior. Prakriti superior e Prakriti inferior. Sri Ramakrishna não discrimina aqui Prakriti inferior e Prakriti superior. Mas ele diz claramente que Deus permeia todos. Ele não diz que Deus é todos. Ele diz que tudo advém do poder primordial de Deus e Deus perpassa todas essas formas. Então a doutrina de Sri Ramakrishna não é o Advaita Vedanta. Está mais próximo do Vishishta Advaita Vedanta. Muito bem. Então ele diz, aqui é dito, a doutrina de Maya e Vishishta Advaita Vada. Bem explícito, ok? Esse subtítulo aqui. Vishishta Advaita Vada. Vishishta, qualificado. Advaita, não dual. Vada, caminho. Via. A via da não dualidade com qualificações. É a doutrina de Sri Ramanuja, é a doutrina de Sri Ramakrishna. É a doutrina de Sri Ramakrishna. Então, por isso que, quando há uma exacerbação do ensino de Advaita Vedanta, isso é um contrassenso, o que diz respeito à via de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna nunca desconsiderou, nunca desqualificou Shankara. Muito pelo contrário, disse que ele era um conhecedor de Deus, que ensinava por amor a Deus, que obteve o ego do conhecimento para ensinar. Tudo isso é verdade. Sri Ramakrishna reconhece a figura do homem liberado no mundo, que é uma perspectiva da doutrina de Shankara, mas Sri Ramakrishna não considera as coisas do ponto de vista da ilusão substancial da existência de Jagat, Jiva e almas. Sri Ramakrishna explicitamente ensina algo mais próximo do Vishishta Advaita. Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Muito bem. Mahimashwaran, então, diante dessa palavra de Sri Ramakrishna, apoiando a perspectiva do Vishishta Advaita Vedanta, Mahimashwaran diz, lindamente harmonizado, do absoluto ao fenomênico, novamente do fenomênico ao absoluto. Sri Ramakrishna diz, os homens do conhecimento veem tudo como ilusão. Homens do conhecimento aqui, ele está falando do adepto do Advaita Vedanta. Os devotos aceitam todos os estados. Os devotos são diferentes dos advaitas. O homem do conhecimento produz leite em gotas, todos riem. Algumas vacas são muito exigentes quando pastam, por isso produzem leite aos poucos. Mas as vacas que não discriminam tanto e comem tudo, dão jatos de leite. É a classe mais elevada de devoto. Aceita tanto o absoluto quanto o mundo fenomênico, de modo que podem desfrutar do divino, mesmo quando sua mente desce do absoluto. A classe mais elevada de devoto produz leite nos riachos. Ou seja, a discriminação excessiva faz com que você não perceba os múltiplos aspectos de Deus. Enquanto o devoto percebe tanto o transcendente quanto o imanente. Não é? E por isso que Sri Ramakrishna está dizendo que o Vijnani é superior ao Jnani. O que é um ensino absolutamente contrário ao Advaita Vedanta. O Advaita Vedanta está dizendo assim, não, o Jnani é o mais alto. Quando você chega ao estado de Jnani, quando você entendeu a perspectiva do absoluto, você exclui todo o resto, inclusive o Deus pessoal. Sri Ramakrishna está dizendo, não, você ultrapassa isso, aí você vê o Deus pessoal e você vê o absoluto. Você entrega, compra, consome, conhece a perspectiva do Śrīmad Bhagavatam, que está dizendo Deus é Brahman, Paramatman e Bhagavan. Tudo isso na imanência, o controlador interno, a alma, super-alma, o Antaramyan, controlador interno, o Paramatman e Bhagavan, Senhor transcendente, o Senhor dos devotos. Os três, isso é superior. Então a doutrina do Advaita Vedanta, ela é considerada inferior. Ela é considerada inferior. Doa a quem doer.
Na perspectiva do ensinamento de Sri Ramakrishna é assim. Foi isso que ele ensinou. Muito bem. Então Mahimashwaran diz, mas esse leite do Vidyani, ele tem um cheiro muito particular. Todos riem, um cheiro forte. Por quê? Porque muitas vezes o devoto é muito exaltado. Muitas vezes o devoto é um pouco irracional. Muitas vezes o devoto é um pouco fanático. Sri Ramakrishna, sorrindo, diz, sim, acontece. Esse leite tem que ser servido, tem que ser fervido um pouco. Você deve aquecê-lo um pouco no fogo do conhecimento espiritual. Então não terá mais cheiro. Ou seja, isso não pode ficar sem discernimento e não pode ficar sem experiência. Aí sim é um equilíbrio. Não é? Om e a união do absoluto, do fenomenal. Sri Ramakrishna diz para Mahimashwaran, você explica Om com referência à leitura das letras A, U, M. Aum. E Mahimashwaran explica, A para a criação, U para a preservação e M para a dissolução. Ou seja, Deus nesses três aspectos. Já Sri Ramakrishna diz, eu explico isso com o som de um sino de metal. É a fusão do relativo e do absoluto. A fusão do grosseiro, do sutil e do causal na grande causa. É a fusão do estado de turia nos estados de vigília, sonho e sono profundo. O sino toca como se algo pesado tivesse caído no oceano, dando origem às ondas. O relativo surge assim do absoluto. As formas grosseira, sutil e causal começam a aparecer a partir da grande causa. Os estados de vigília, sono e sonho profundo emergem de turia. E novamente essas ondas do grande oceano perdem-se novamente no grande oceano. Do relativo ao absoluto, do absoluto ao relativo. E isso me foi mostrado. Perdão, amigos. Isso eu uso em comparação ao som do sino. Eu vi tudo isso claramente. Foi mostrado no oceano da consciência. É ilimitado. Tudo no plano relativo surge dele e depois se funde novamente nele. Milhões de universos passam a existir no oceano da consciência, depois se fundem novamente nele. Eu não sei o que dizem seus livros. Sri Ramakrishna está descrevendo a Prakriti. A Prakriti é a forma de tudo que podemos compreender. Tudo isso, de fato, pertence a uma mesma natureza. Mas tudo isso é num movimento contínuo e dinâmico, eterno de transformação. Então aqui é o que Sri Ramakrishna diz. Tudo isso é a mãe que se tornou em seus 24 princípios cósmicos. É o que diz respeito a aquilo que Sri Krishna definiu como a sua energia criativa de qualidade superior e inferior. Aqui Sri Ramakrishna está dizendo, ele percebeu isso, ou seja, ele percebeu esse oceano de fora. Então, evidentemente que aqui temos uma dualidade de percepção. E aí ele diz, eu não sei se isso converge exatamente com as teologias, mas foi o que eu vi. Então, Mahimashwaran vai dizer o quê? Vai dizer que aquela percepção de Sri Ramakrishna que ele tem é a percepção do místico. Evidentemente que os místicos não escrevem. Quem escreve são aqueles que ouviram dos místicos, né? Então aqui é muito evidente, né? Sri Ramakrishna está, ao descrever, né, essa sua experiência, falando dessas duas percepções, não é? A imanência, mas também da transcendência, não é? Aqui o Mahimashwaran diz, aqueles que viram tudo isso não escreveram as escrituras. Eles permanecem absortos em sua realização. Onde estava o tempo para eles escreverem? Para poder escrever é preciso ter uma mente analítica. Outros que ouviram isso deles escreveram. É verdade. O próprio Sri Ramakrishna Katarita é um exemplo disso, né? Sri Ramakrishna não escreveu um livro sobre seus ensinamentos, mas escreveram sobre ele, não é verdade? Muito bem. Quanto tempo permanece o apego ao mundo? Até a obtenção da bem-aventurança de Brahma. Sri Ramakrishna diz, as pessoas mundanas perguntam por que não se livram do apego à luxúria e à ganância. O apego desaparece quando Deus é alcançado. Se você uma vez experimentar a bem-aventurança de Brahman, sua mente não correrá atrás dos prazeres dos sentidos, da riqueza e da honra. Veja,
O adepto do caminho do Advaita Vedanta vai dizer assim: você escapa do mundo quando você pensa, eu sou aquilo. Eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E aí, em algum momento, você percebe que você é aquilo e você não está mais apegado. Não é bonitinho, não é assim que eles explicam. O outro, o aspecto do caminho do Karma Yoga, vai dizer assim: não, você mete a mão na massa, você trabalha altruisticamente, como se fosse possível você apertar, né, uma tecla do desapego. Se é justamente o desapego que você quer alcançar, mas eles acham que é possível através do trabalho, né? Então eles se tornam, evidentemente, liberados de luxúria e ganância porque eles são muito altruístas, não é? Não existe, então, o trabalhador das causas que se lance em luxúria e ganância. Não, não existe, não. Tá bom. Sri Ramakrishna está dizendo, quando você alcança a bem-aventurança de Deus, aí você se livra disso, não é? Aí ele diz, se uma mariposa vê a luz uma vez, ela não volta para a escuridão. Alguém disse a Ravana. Ravana é aquele rei que roubou Sita, a esposa de Rama, não é? Ele queria muito ficar com Sita, queria ter um relacionamento romântico com ela. Queria que ela o amasse, não é? Era mais do que roubar uma mulher, ele queria ter isso. Então, alguém disse a Ravana, você evoca tantas formas diferentes para Sita. Por que você não assume uma vez a forma de Rama e vai até ela? Porque Ravana, no seu intuito de roubar Sita, se fantasiava, né, de vários personagens. Inclusive, ele a capturou se fingindo ser um sadhu, não é? Que pediu a ela esmola e ela saiu do seu círculo de proteção e acabou sendo capturada por ele. Então, essa pessoa diz, se transforma no amor de Sita, Rama. E aí tá tudo resolvido. E aí Ravana, esse vilão, diz, quando penso em Rama, até mesmo a sede de Brahman parece sem importância, para não falar de esposa de outro homem. Como então eu poderia assumir a forma de Rama? Ou seja, no momento em que ele se concentrar na imagem de Rama, a sua luxúria se perde. Veja, a sua luxúria, centro de toda a história do Ramayana, se perderia se ele concentrasse sua mente em Rama. Não é? Quanto mais se desenvolve amor por Deus, menor se torna o apego ao mundo. Os devotos de Chaitanya são desapegados. Todas as práticas espirituais são feitas com o objetivo de alcançar isso, Deus. Quanto mais você medita nele, menor será o seu apego pelas coisas comuns do mundo. Quanto mais devoção você tiver com seus pés de lótus, menos desejo você terá pelos objetos dos sentidos, e menos sua mente se preocupará com o conforto físico. A esposa de outra pessoa aparecerá para você como sua mãe, e você pensará em sua própria esposa como sua ajudadora na vida espiritual. Ela será uma amiga na vida espiritual. Você será libertado do desejo inferior e qualidades divinas se desenvolverão em você. Você estará completamente desligado do mundo. Então, mesmo que você viva no mundo, você se moverá como alguém já liberado na vida. Os devotos de Chaitanya Deva viviam no mundo sem apego. Maravilhoso isso, né? Porque Sri Ramakrishna está dizendo, gradativamente, na medida em que você se tornar mais próximo de desejar Deus, tudo vai se harmonizar nesse sentido. Então ele fala, ele está falando para homens e um grande peso para todos nós é luxúria. Homens e mulheres, héteros e homossexuais. Mas aqui ele está falando com homens que são, na sua maioria, heterossexuais. Ele está nesse contexto dizendo, você pensa numa outra mulher, uma mulher que não é sua, como esposa, como namorada, como, né, carnalidade. Mas se o seu pensamento se dirigir para Deus, você vai começar a pensá-la como sua mãe. Veja, se você quiser artificialmente pensar numa mulher que não é sua como sua mãe, você não vai conseguir. Mas se você pensar em Deus, a transformação do seu pensamento vem. Aí ele diz, em relação à sua própria esposa, você não vai vê-la como sua mãe, mas você vai ver ela como sua amiga, como sua companheira. Vai deixar de vê-la simplesmente como carne. Vai vê-la também como alma. Veja o quanto isso é refinado. A maioria das pessoas pensa, eu tenho que me disciplinar para alcançar Deus.
E Sri Ramakrishna está dizendo, busque Deus e você será disciplinado. É claro que você precisa tentar ter autocontrole, tentar submeter as suas vontades. Mas o ponto é, o anseio por Deus direciona todos os seus outros anseios. E aí ele fala aqui dos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele não está falando, veja você, não vamos confundir, ok? Com os adeptos de hoje, movimento Gaudiya Vaishnava, nada disso. Ele está falando daqueles devotos particulares de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aquela encarnação divina. Ele está dizendo, aqueles homens tinham um grande desapego. Por quê? Porque eles amavam Gauranga, que eles estavam juntos. Amavam a Deus. Então toda a sua vida era uma renúncia amorosa. Não é? Muito bem. Viviam no mundo. Não é? Nityananda Prabhu. Né? Chefe de família. Mas totalmente entregue a Deus. Muito bem. Segredo profundo do homem do conhecimento e do devoto. Ele diz então para Mahimacharana, você pode discutir Vedanta 1000 vezes com um devoto genuíno e chamar o mundo de sonho, mas seu amor por Deus não desaparecerá. Embora ele possa parecer abandoná-lo um pouco por um tempo. Um pilão estava num campo de salgueiros. Isso resultou na destruição da dinastia pelo pilão. Aqui é uma história relacionada à linhagem de Sri Krishna, toda uma história sobre por qual razão aquela dinastia acabou. Mas o ponto é, aqui, Sri Ramakrishna começa uma parte dessa história falando da ideia do Advaita Vedanta, né? Daquele pai que não chorou pelo filho que morreu e diz, tudo é sonho. Mas para um devoto genuíno, você pode falar isso para ele o tempo que você quiser. Ele nunca se afastará da ideia pessoal de Deus. E é isso que Sri Ramakrishna diz como âmago da sua filosofia. Sua filosofia é amor a Deus. Então, quando se ensina muitas vezes isso, né? Esse exemplo, Sri Ramakrishna está descrevendo um exemplo da visão Advaita. Geralmente, isso é cortado e parece que Sri Ramakrishna está dizendo como isso é um ensinamento. Não é verdade. Isso acontece porque eu li muito ensinamentos de Sri Ramakrishna e li assim. Sri Ramakrishna descrevendo esse exemplo parecia que era aquilo que ele estava ensinando como dele. E aí eu passei a propagar isso como ensino de Sri Ramakrishna. Até que me caiu na besteira de ler o Sri Ramakrishna Katalita. E aí eu percebi o contexto da coisa e vi que era completamente diferente. Ele estava dizendo para Mahimacharana, veja aqui como o pessoal do Advaita pensa. Eu acho que eles parecem com você. Já o devoto genuíno, ele pensa de outra maneira. Veja como é interessante, né, o lugar do contexto nas coisas. Porque senão você compra uma distorção. No que diz respeito ao ensinamento de Sri Ramakrishna que eu vejo nas redes, muitas vezes propagado por aí, é uma distorção do que ele ensinou. Porque tenta se colocar a coisa como Sri Ramakrishna sendo um orientador do caminho do Advaita Vedanta. Existem professores do caminho do Advaita Vedanta. Sri Ramakrishna não é um desses. O seu caminho é Bhakti, amor e devoção a Deus. Quando você consegue alcançar Deus, você percebe também o aspecto absoluto de Deus. Mas você nunca deseja excluir-se de Deus. Nem muito menos pensar que você é Ele. Muito bem. Alguém se torna um homem de conhecimento que nasce com um elemento de Shiva. Sua mente sempre busca esse conhecimento. Só Brahman é real, o mundo é uma ilusão. Se alguém nasce de Vishnu, possui devoção amorosa. Este amor intenso nunca o deixará, mesmo que seja um pouco diluído pelo raciocínio. Volta a jorrar, assim como o pilão destruiu a dinastia dos Yadus. Então aqui, Sri Ramakrishna está dizendo, a nossa natureza essencial tem uma tendência mais ao caminho do absoluto, caminho de Brahman, e uma tendência mais para o caminho de Bhagavan. Aqueles que fazem o seu coração brilhar com o sentimento do Senhor são aqui, pelas palavras de Sri Ramakrishna, da semente de Vishnu. E aqueles que se sentem mais inclinados ao pensamento da imersão no absoluto
são mais da semente de Shiva. Não é à toa que, de modo geral, as pessoas do caminho mais Advaita e tudo mais têm mais relação mesmo com a imagem do Yogi Shiva. Enquanto as pessoas mais devocionais vão estar sempre mais relacionadas com as ideias das encarnações divinas e tudo mais. Não é? Não é absurdo que seja assim. Sri Ramakrishna Gadadhar, aquele que porta a clava, na qual Vishnu apareceu para o seu pai e disse: vou nascer como seu filho. Eu acho que está dizendo que o seu caminho é o caminho da semente de Vishnu, né? Eu acho, né? É só uma impressão. Não. É óbvio, é evidente. Tô brincando aqui. Muito bem, meus amigos. Uma finalização. Não, eu terei que concluir esses três capítulos finais dessa sessão na próxima sessão, no próximo episódio, porque eles vão exigir aqui comentários, e sem falar que no final, no nono capítulo desta sessão, Mahendranath Gupta vai nos dar uma explanação muito elucidativa a respeito da posição de Sri Ramakrishna sobre Vedanta. Sobre qual escola ele se aproxima mais. E aí nós vamos conversar longamente sobre esse comentário de Mahendranath Gupta, que infelizmente não está presente nas edições do The Gospel of Sri Ramakrishna, concebidos por Swami Nikhirananda, na qual Mahendranath Gupta diz da relação de Sri Ramakrishna com a filosofia do Vishishnadvaita Vedanta e o quanto ele se afasta do Advaita Vedanta. Mas isso nós vamos deixar para o próximo episódio, a qual eu convido todos vocês a assistirem, assim como convido todos vocês a assistirem todos os episódios dessa série. Ela é uma oportunidade de imersão, é uma oportunidade de mergulharmos profundamente numa conversa longa e calma, na qual os fundamentos de uma noção espiritual, de uma experiência são estabelecidos. Todos aqueles que quiserem um caminho sério de estabilidade devem escolher estudos assim, ok? As pílulas são boas, as notinhas curtas são boas, as curiosidades são boas, os vídeos de perguntas e respostas são legais, outros estudos, mas é preciso ter também um momento de imersão, de continuidade. É isso que essa plataforma da leitura e contemplação do Sri Ramakrishna busca alcançar com vocês. Eu espero que haja entusiasmo para muitos. Eu sei que esses vídeos vão alcançar multidões. Eu não estou vendendo nada. Esses vídeos não são monetizados. Eu não estou querendo criar associação, grupo, movimento, nada disso. O que eu estou querendo é permitir às pessoas algo que eu sempre desejei. Uma plataforma estável para se aprofundar nos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Entusiasmo para vocês. Saúde e paz. Que todos nós possamos estar juntos aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.